Como eu disse, Regina, a gente sempre de olhos para essa questão lá fora, para essa guerra que acontece lá fora, sem tirar os olhos ao mesmo tempo para tudo que a gente vive agora. A gente vem denunciando há bastante tempo esse genocídio da população negra e pobre aqui no nosso país também, não? Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Gal. Boa tarde a todas e todos. Pois é, Thalita, a gente há muito tempo vem dizendo, e aí eu vou usar uma expressão que é a expressão concreta. Nós, no Brasil, vivemos uma guerra de baixa intensidade porque não declarada, não por conta do número de vítimas, de mortos, não isso. É porque é uma guerra não declarada. Uma guerra no Brasil que mata aproximadamente, não sei a estatística do último ano, mas por volta de 60 mil pessoas ao ano, mais que muita guerra declarada no mundo, né? E isso ganha similaridade também com o que está acontecendo hoje na Palestina, né? Então, é uma vivência cotidiana que é estranho, né? Porque a gente não tem guerra. Então, por exemplo, em Israel, na Palestina, as pessoas estão em guerra no Nakba, que dura mais de 70 anos, né? Então, lá se sente, se está preparado para esse terrorismo que o Estado de Israel inflige na Palestina e que o Estado brasileiro inflige ao povo negro, pobre e periférico. Então, a gente vive uma situação de conflito muito estranha, porque é um conflito não declarado, né? Sabe que no começo da semana, Regina, inclusive, eu cheguei a comentar, teve um tweet que foi bastante criticado de uma pessoa dizendo assim, né, comentando a guerra na Palestina, dizendo que bom que aqui no Brasil a gente não tem guerra, a gente não tem bombardeios, a gente não tem tiros, a gente não ouve barulho de tiros, a gente consegue viver tranquilamente. E alguém respondia a esse tweet denunciando, falando assim, olha, aí está descaradamente a questão das classes explícitas, né? Porque é isso, enquanto há uma classe, uma burguesia que vive toda a paz que o Brasil propicia, há uma população negra e periférica que vive essa guerra diariamente, é isso. Exatamente. Thalita, o que acontece é que a classe média e a elite brasileira não consegue dimensionar o absurdo que é o racismo, a violência do racismo, a perversidade do racismo brasileiro. E o que é mais terrível, né? É que é um racismo que está incrustado na organização que representa o Estado nos territórios pobres, que é a polícia, né? Então, a gente vive isso cotidianamente. Mas, Thalita, a gente não consegue não pensar como isso tem a ver com a Palestina e o que Israel faz na Palestina, porque a gente aqui recebe, Israel é o Estado proporcionalmente mais militarizado do mundo, né? E a gente recebe aqui os respingos dessa militarização, né?
Primeiro, porque adquirimos armamentos de Israel. Segundo, porque importamos, por exemplo, os caveirões que agem sem nenhum regramento, né, nas favelas cariocas, eles são israelenses. A gente tem uma série de armas de grosso calibre que são israelenses. A gente tem hoje uma praga, que inclusive mais tarde, às 19 horas, vai acontecer uma discussão na Faculdade de Direito do Lago São Francisco da USP, uma audiência pública chamada pela Mandata Quilombo Periférico sobre reconhecimento facial, né? E, na verdade, o reconhecimento facial comete erros, né, bem entre parênteses, comete erros de reconhecimento, prende inocentes. A grande maioria dos inocentes presos por reconhecimento facial, mais de 80% são negros, né? E isso é feito, por exemplo, em Gaza, em larga escala, para controle da população palestina que vive em Gaza, que é, na verdade, um campo de concentração, cárcere a céu aberto, uma situação dramática de violação de direitos, né? Muito semelhante ao que a gente encontra nas comunidades pobres, periféricas, nas favelas, nos alagados, no Brasil. É essa violação de direitos que a gente vê de forma exacerbada, de forma... Eu não consigo nem achar as palavras certas para dizer sobre o que está acontecendo na Palestina. A gente vê cotidianamente nos territórios negros, pobres e periféricos no Brasil. Então, quando a gente lê um tweet desse, a gente fala aonde essa pessoa vive, né? Com certeza passa muito ao largo desses territórios. Sim, a gente se pergunta e sabe qual é a resposta, né, Regina? Deixa eu ouvir a Gal sobre a experiência que ela teve. Então, a Gal fez uma viagem ali à Palestina em 2015. Quero saber, Gal, como que você tem visto essa guerra neste momento, e queria que você contasse um pouquinho para a gente a experiência que você teve lá, mesmo porque você vivenciou essas dificuldades que a população palestina da faixa de Gaza tem para se locomover ali, sem qualquer liberdade de ir e vir ali do território da faixa de Gaza, né? Vocês tentaram entrar, membros da comitiva que faziam parte não conseguiram entrar. Conta um pouquinho para a gente, seja muito bem-vinda, Gal. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, o que está acontecendo é um horror, né? Eu acho que a pessoa com um pouquinho de sensibilidade está horrorizada, né? Está devastada, porque não é no século XX a gente presencia um massacre, né? Um massacre que está sendo televisionado, um massacre que você entra nas redes sociais e você nesses últimos dias eu tenho acompanhado. Gal, deixa eu te pedir um favor, Gal. A sua conexão está picotando muito. Eu pensei que era só para mim, fui checar, mas é geral. Você reconecta rapidinho para ver se a gente consegue te ouvir de forma melhor? Pode ser? A gente te aguarda aqui. Desliga o link e volta para esse link novamente, tá certo? A gente espera a Gal, então, aqui, enquanto ela faz essa reconexão. Deixa eu aproveitar, inclusive, a Gal, ela esteve na Palestina em 2015, junto com um grupo de ativistas ligado a diferentes movimentos sociais, partidos políticos, apoiadores da causa palestina, e eles foram para lá a partir do Fórum Social Mundial que aconteceu na Tunísia. A intenção era, inclusive, chegar a Gaza, que tinha sido alvo de bombardeios israelenses naquele ano por 51 dias consecutivos. Então, eles tinham essa intenção de chegar ali à faixa de Gaza,
para ter uma noção do que acontecia no território. A gente vê imagens que a Gal nos passou desta viagem em 2015, desse grupo de ativistas. E lá ela conseguiu adentrar a faixa de Gaza, mas 2 membros da comitiva não conseguiram de forma alguma, levaram um chá de cadeira ali numa dessas portas, né, da faixa de Gaza, que dava acesso por Israel. E ao final dessa espera grande, parece que 4 ou 5 horas, esses 2 membros ficaram lá sem conseguir entrar no território. Eles, inclusive, receberam um documento dizendo que eles não poderiam voltar a Israel por 5 anos. Então, assim, foi uma medida bem extremada por parte de Israel para essa comitiva, para esses 2 membros da comitiva que simplesmente queriam entrar no território de Gaza para observar após esse período de mais de 50 dias de bombardeio ali no território. Vamos ver se a gente consegue reconectar com a Gal, então, para que ela traga pessoalmente essa experiência. Diga, Regina. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que frisar quando fala da Palestina, do que está acontecendo hoje, que é a narrativa da imprensa oficial, da imprensa institucional, acerca do que está acontecendo, né? Sim. É uma coisa extremamente indigna o que a gente ouve. Então, quando se trata do Estado de Israel, nunca se usa as palavras devidas, né? Porque o Estado de Israel é terrorista para o povo palestino. E quando a gente fala do Hamas, por exemplo, não estou fazendo defesa da guerra, não é nada disso. Sempre se refere ao Hamas como grupo terrorista, quando o Hamas, na verdade, é hoje o grupo que dirige a faixa de Gaza, um dos enclaves palestinos na região, né? Então, eu acho que a gente precisa registrar isso, porque a imprensa tem normalizado a barbárie que Israel tem imposto na região.